Eu estava em frente ao túmulo de meu pai, cuja majestosa estela estava coberta de flores frescas. Este lugar, cheio de tristeza e admiração, tornou-se um campo de batalha das minhas emoções. Meu pai, CEO de uma grande construtora, deixou para trás não apenas um legado de US 500 milhões de dólares, mas também a sombra de suas expectativas insuportáveis. Meu cunhado Pedro, um homem que teve sorte, demonstrou zombeteiramente seu poder sobre a empresa e a propriedade, e eu, por sua vez, fiquei com apenas um mini caminhão dilapidado, que era mais do que apenas um meio de transporte. Este caminhão velho, apesar de sua aparência modesta, tornou-se para mim um símbolo de tudo que escolhi. Quando liguei o motor, o som se mostrou inesperadamente familiar, olhando para o sistema de navegação sintonizado em uma direção que eu não conhecia. Senti o passado começar a ganhar vida em minha mente. Naquele momento, lembrei-me das discussões com meu pai, que, tendo construído seu negócio do zero, olhou para mim com decepção quando escolhi outro caminho, o caminho do ensino, a realização de um sonho, que lhe parecia estupidez infantil. De vez em quando, como numa miragem, sentia sua raiva e amargura. Quase não nos falamos por muito tempo, apesar de suas constantes tentativas de manter a família unida. Eu nunca odiei meu pai. Meus sonhos simplesmente não se encaixavam em seus planos. Mas a cada ano o peso da culpa por não corresponder às suas expectativas ficava mais pesado. As palavras da irmã Sofia, que sempre foi o elo entre nós, continuaram a ressoar em meu coração. Ele só está tentando ser forte, no fundo deve se sentir solitário. Essas palavras começaram a ressoar especialmente quando ouvi as notícias sobre sua doença. Como se o céu tivesse desabado, essa notícia me chocou. Desisti rapidamente e voltei para o mundo onde cresci com a esperança, mas agora uma nova realidade me esperava, cheia de decisões imperdoáveis e ressentimentos imperdoáveis. Percebi que a própria vida era realmente importante, e minhas brigas passadas com meu pai, que antes pareciam tão irreconciliáveis, agora pareciam insignificantes, como sombras ao pôr do sol. Essa constatação me levou de volta à minha cidade natal, a uma escola onde eu poderia ser útil e ao meu pai doente, a quem decidi apoiar em seus últimos dias. Os primeiros momentos de nosso reencontro foram cheios de tensão. O choque em seu rosto dizia mais do que qualquer palavra, mas logo sua surpresa deu lugar à calma, e eu fiquei ao seu lado, cuidando dele o melhor que pude. Cada gesto, cada cuidado que eu dava a ele me enchia de esperança de que algo mudasse em nosso relacionamento. Ele me agradeceu gentilmente e essas palavras simples trouxeram alívio, mas infelizmente meu apoio foi insuficiente. O último capítulo de sua vida se encerrou tranquilamente, cercado por mim, Sofia e nossa mãe, em um clima de eterna tristeza. Não podíamos saber o que ele estava pensando nos últimos minutos, mas esperávamos que sua alma finalmente tivesse encontrado a paz. No entanto, a perda afetou profundamente a todos nós. Minha mãe, Sofia, e até meu sobrinho Rindy choravam, mas meu cunhado Pedro continuava impenetrável, frio como uma pedra. Durante os preparativos para o funeral, ele não hesitou em perguntar se finalmente havia morrido. Essas palavras me machucaram, mas apesar do desejo de explodir de raiva, permaneci calmo. Concentrei-me em organizar o funeral, o que ajudou a me distrair da dor interior. Pedro e eu sempre tivemos uma relação difícil, que só piorou com o tempo. Lembrei-me da primeira vez que o conheci na empresa do meu pai, quando ele era um funcionário qualificado. Ele parecia um modelo para mim, e seus conselhos sempre me inspiraram a encontrar meu próprio caminho. Mas agora que ele ficou com o legado que eu rejeitei, nossa conexão só se tornou uma fonte de mal-entendidos. Você tem que viver a sua vida, Tel. Você tem seu próprio caminho, ele me disse quando eu duvidei da minha decisão de entrar no ensino. Mas agora suas palavras soavam irônicas, quando ele parecia ter me trancado na sombra de suas próprias ambições. Desisti de tudo para voltar para meu pai, e suas palavras sobre meu retorno apressado me perfuraram como uma faca. Não vim pela herança, vim para me reconectar, mesmo que fosse tarde demais. No entanto, Pedro, que já foi meu amigo, agora se tornou aquele que ameaça cortar os últimos fios de nossa família. Já foi decidido quem será o próximo líder, sua voz áspera caiu sobre mim, chocando-me profundamente. Exclamei, mais alto do que pretendia, não. Não é assim. Não vim pela empresa. Percebi que era um filho ruim e queria pedir desculpas ao pai. Mas minhas palavras se perderam na expressão fria em seu rosto. Eu não preciso da sua conversa extravagante, ele respondeu com desdém, e eu senti a raiva começar a incendiar-se dentro de mim.
Pedro escolheu um lado e não quis ouvir minhas explicações, não querendo ver como suas próprias ações o afastam de sua família. Entendi que não se tratava apenas de uma luta pelo legado, mas também pela própria alma de nossa família, e naquele momento ficou claro para mim. Apesar de tudo, eu tinha que seguir em frente, mesmo que a escuridão se acumulasse ao redor. E pela primeira vez desde que esse incidente aconteceu, senti um abismo profundo entre Pedro e eu. Suas palavras zombeteiras, proferidas com sarcasmo frio, me fizeram pensar como ele me vê e como é estar em seus olhos. Não importa o quanto você tente ganhar o favor dele, disse ele, volte para onde você pertence e cuide de seus alunos problemáticos. Essas palavras trespassaram meu coração como espinhos afiados. Eu pensei profundamente sobre como eu olhava em seus olhos e sobre o valor que ele colocava em nossa família. Aos poucos foi ficando evidente que Pedro se importava mais consigo mesmo do que com nosso pai, cuja saúde continuava se deteriorando. Seu desrespeito, manifestado em detalhes cotidianos, gerou raiva e desprezo em mim. Comecei a acreditar que o casamento dele com Sofia era apenas uma estratégia que visava me aproximar da fortuna do meu pai. Ele quase não o visitava, deixando todos os cuidados com a saúde e o bem-estar nos ombros da minha irmã, o que parecia injusto. Pedro passava os fins de semana jogando golfe, garantindo a todos que era um passatempo de negócios, enquanto ele tinha problemas reais em mãos. Suas palavras de que ele estava dando tudo de si por ele pareciam hipócritas. Sofia, sua esposa, estava sob o jogo de suas garantias e era difícil resistir a ela. Toda vez que ela demonstrava desagrado, Pedro declarava com veemência que agora é a hora de alcançar resultados por qualquer meio necessário. Eu vi como as palavras dele ofuscaram os próprios sentimentos dela e me senti amarga com a foto. Após a morte de nosso pai, afundei em profunda tristeza e vazio, sentindo como se estivesse explodindo de tristeza. Percebi que, embora Pedro também parecesse chateado, havia algo sinistro em seus olhos. Não pude deixar de sentir que ele estava esperando por esse momento. O pensamento disso me incomodou, colocando um selo em minhas memórias de nosso pai. De repente, como raio, descobri que Pedro herdou a maior parte da fortuna, apesar de ser apenas genro. Ele recebeu uma grande parte das ações da empresa e muitos outros benefícios. Essa virada inesperada me deixou sem palavras. Sempre presumi que a herança seria dividida de forma justa entre nós três, mas, em vez disso, acabei com apenas um pedaço de um velho mini caminhão, o mesmo carro que meu pai amou um dia. Pedro parecia surpreso, mas havia um brilho de alegria em seus olhos quando ele disse com um sorriso: Você veio todo o caminho da cidade para esta pequena cidade. Cuidou do papai dia e noite, e o que você recebeu em troca? Esse caminhãozinho. Que final irônico! Quando ele saiu da sala com um sorriso presunçoso, todo dentro de mim virou de cabeça para baixo. Agarrei as chaves do caminhão com força, o metal frio me lembrando da cruel realidade. Minha família tentou me animar, me assegurando que papai tinha seus motivos e que o caminhão era algo que ele sempre amou. Apesar de suas amáveis palavras, foi muito doloroso para mim responder. Eu sabia que o que herdei não poderia corresponder ao amor de meu pai, mas um profundo ressentimento permaneceu. Afinal, vi como o trabalho árduo de meu pai acabou nas mãos de um homem que parecia estar esperando sua morte para se tornar o mestre de tudo o que era tão querido por nossa família. Senti-me impotente para mudar a situação segurando a chave do caminhão. Esse mini caminhão se tornou um símbolo para mim, a única coisa que meu pai me deixou, e eu decidi cuidar dele como algo valioso. Eu esperava que a limpeza do carro me ajudasse a resolver meus próprios sentimentos. Lavei bem o corpo, retirando a poeira e a sujeira que haviam se acumulado ao longo dos anos. Quando entrei no banco do motorista, onde meu pai costumava sentar, liguei o motor e notei algo estranho. O sistema de navegação exibia uma rota azul grossa, não apenas minha localização. O destino definido despertou minha curiosidade. Verifiquei a tela e ela mostrava apenas as coordenadas. Por que meu pai montou essa rota? Decidi que não valia a pena me aprofundar muito nessas reflexões e liguei a primeira marcha depois de sair de casa. Ao longo do caminho, senti uma sensação de leveza, como se cada quilômetro me aliviasse do fardo dos acontecimentos recentes. Uma hora depois, cheguei a um lugar que se revelou completamente inesperado. Uma casa pequena e modesta, muito diferente das luxuosas mansões da minha cidade natal. Havia silêncio por toda parte e senti uma sensação de conforto. Desci do caminhão, sentindo-me um pouco envergonhado.
e não vendo sinais, cautelosamente toquei a campainha. Para minha surpresa, ele se abriu e minha mãe estava parada no limiar. Eu estava esperando por você, Tel. Entre, querida, disse ela com calor na voz. Fiquei confuso e perguntei por que esse lugar em particular estava no sistema de navegação do meu pai. Vou explicar tudo, mas primeiro entre e relaxe, respondeu ela, e eu a segui. Por dentro, a casa acabou sendo simples, mas aconchegante. Minha mãe fez chá, e quando nos sentamos, ela começou a explicar. Era o esconderijo secreto de seu pai, disse ela com uma leve tristeza na voz. Fiquei chocada. Nunca ouvi falar de papai ter um lugar assim. Ela continuou. Viemos aqui quando precisávamos de espaço, quando havia desentendimentos. Nossa regra era vir aqui para se refrescar. Você não sabia disso, sabia? Fiquei atordoado. Acontece que havia uma regra em nossa família da qual eu não fazia ideia. Mamãe me entregou um envelope marrom, levemente convexo, como se houvesse algo importante dentro. Abri-o cuidadosamente e comecei a ler a carta que me era dirigida. Theo, eu te causei muitos problemas e te forcei a suportar dificuldades insuportáveis ao longo dos anos. Sinto muito mesmo, escreveu meu pai. A carta estava repleta de reflexões sobre seus erros passados e profunda gratidão a mim. Ele observou: sua mãe sempre me diz que foi sua escolha sair de casa. Um filho tem o direito de escolher seu próprio caminho na vida. Nós dois somos teimosos, mas quando você voltou depois que eu fiquei doente foi uma surpresa maravilhosa para mim, embora eu não pudesse expressar bem porque não sei como expressar meus sentimentos. Enquanto lia, senti meu coração se encher de calor. Ele falou de sua profunda gratidão pelo meu apoio e carinho pela minha família, e de repente percebi que esse caminhão, essa casa, tudo isso fazia parte de seu amor e desejo de restaurar nosso relacionamento. Agora eu sabia que tinha a chance de entendê-lo melhor, e esse lugar poderia ser o começo de um novo capítulo em nossa família. Foi a primeira vez que ouvi palavras tão sinceras do meu pai, e isso me emocionou muito. A letra, como uma ponte sobre um abismo, ligava nosso passado e presente, revelando-me as facetas invisíveis de sua alma. As menções a Pedro de suas astúcias e manipulações eram como uma ducha fria. Eu entendi que alguém que parecia bem-sucedido e confiante estava realmente escondendo sua verdadeira natureza sob uma camada de polidez e charme. Ele podia falar e fazer as pessoas se sentirem confortáveis, mas eu sempre notei suas verdadeiras intenções, insidiosas e calculistas, que pareciam surgir sempre que chegava ao meu pai. Lembrei-me de como meu pai às vezes dizia: estou cansado demais de trabalhar e cuidar de todos vocês para perceber. Agora, lendo suas palavras, percebi que seu cansaço não era apenas físico. Ele lutava com demônios internos que o assombravam, e nessa luta, as sombras de Pedro apareciam com frequência. Eu não vou te dar a companhia, escreveu ele, e essas palavras soaram como trovões pronunciando uma tempestade. Mas meu pai também prometeu que, em caso de imprevisto, deixaria uma quantia significativa de dinheiro para minha mãe. Esse pensamento me encheu de sentimentos conflitantes. Olhei para minha mãe. Ela ficou em silêncio, mas seu olhar dizia muito, e eu estendi a mão e rasguei o envelope marrom. Lá dentro havia papéis escritos com a letra do meu pai, e senti meu coração bater mais rápido. Se eu transferir as contas para você e para o nome de Sofia, será considerado um presente de acordo com a lei tributária, continuou a mãe, com a voz mais confiante do que nunca. Ela explicou que meu pai havia lhe dado esse dinheiro secretamente para evitar a interferência de Pedro, e agora ela queria dar para Sofia e para mim. A quantia indicada no livro Razão me impressionou profundamente. Nunca vi tanto dinheiro e ele se tornou para mim não apenas um recurso financeiro, mas um símbolo da confiança e do amor de meu pai. Ele deixou para mim não por causa do tamanho, mas porque significava que ele realmente se importava comigo, e não apenas com Pedro, que parecia ser seu sucessor. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu não conseguia conter minhas emoções. Sempre achei que meu pai realmente não me entendia, mas agora percebi que estava completamente errado. Ele sempre me apreciou e talvez seja por isso que ele me confiou esse caminhão, sabendo que eu iria apreciá-lo e usá-lo com sabedoria. Mãe, eu realmente gostaria de fazer mais pelo pai, eu disse, sentindo profundo pesar. Mas ela me tranquilizou sorrindo. É natural pensar assim. Você poderia ter feito mais quando o luto é óbvio, mas você trouxe grande alegria ao seu pai e deu-lhe tanto amor. Você era o seu maior orgulho. Essas palavras me cobriram como um cobertor quente e comecei a chorar de novo, mas desta vez foram lágrimas de inspiração. Tomei uma decisão.
Não permitiria que a empresa que meu pai construiu caísse nas mãos de um homem como Pedro, que eu sentia que lhe desejava mal. Eu sabia que tinha que ficar quieto e cuidadoso. Sem dizer ao Pedro que adquiria uma fortuna significativa, vou começar a planejar minha estratégia. Eu não podia deixar que ele conseguisse o que era tão importante para meu pai e nossa família. Meu coração ficou mais leve e senti que, com essa nova determinação, estava pronto para lutar pelo legado de meu pai, por seus sonhos e esperanças. O primeiro passo foi entrar em contato com os executivos corporativos em que meu pai confiava. Eu sabia que o apoio deles seria a pedra angular do meu plano para continuar seu legado. A reação deles foi benevolente e calorosa, lembrando-me que meu pai nunca falou mal de mim. Enquanto isso, minha mãe e minha irmã agiram tranquilizadoramente durante a leitura do testamento, distraindo a atenção de Pedroia de mim. Eles continuaram a se comportar da mesma maneira que antes, o que o fez pensar que havia vencido. Pedro me desprezava como um perdedor patético, e seu tom zombeteiro só acentuava sua arrogância. Ei, você abandonou seu pai e deixou um pobre homem que ainda pretende ficar nesta casa, dizia com desdém, como se eu fosse apenas uma mosca traquina que poderia ser afugentada. Sua atitude criou uma atmosfera tensa na empresa e, apesar de sua alta posição, ele parecia ignorar suas responsabilidades, tornando-se rude com seus funcionários. Isso causou descontentamento e muitos trabalhadores qualificados começaram a deixá-lo sob gestão. Pedro não tinha dúvidas sobre sua abordagem, permanecendo confiante de que aqueles que não entendessem sua visão superior poderiam deixar a empresa com a mesma rapidez. Tomava decisões sem ouvir ninguém, e os problemas viraram uma bola de neve. Pedro adorava gastar dinheiro com luxo, sua paixão pelos negócios parece ter desaparecido. Quando o conheci, ele parecia uma pessoa bem-sucedida e qualificada, e até meu pai confiava nele, mas agora não pude deixar de notar o quanto ele havia mudado. Minha mãe costumava chorar à noite, escondendo as lágrimas das crianças, e eu não podia simplesmente ver nossa empresa se desintegrar diante dos meus olhos. Chegou o dia em que decidi agir. Saí de casa de manhã cedo e esperei no gabinete de Pedroia que ele entrasse no gabinete do presidente. Seu choque ao me ver foi imenso. O que diabos você está fazendo aqui? Tirem esse homem daqui. Ele gritou, mas eu apenas respondi calmamente: não, você tem que sair. Ele me encarou como se eu fosse um inseto irritante e continuou com óbvio descontentamento. Você perdeu a cabeça? Ele deixou escapar quando contei a ele sobre minhas ações. Você não entende que agora eu controlo 2/3 das ações dessa empresa? Você pensou que a herança era apenas um velho mini caminhão, mas esse caminhão inesperadamente se transformou em dinheiro, eu disse, sentindo a confiança crescendo por dentro. Pedro tentou descobrir os detalhes sobre esse abrigo, mas eu me esquivei de suas perguntas, o que só o deixou mais chateado. O jogo acabou, saia deste lugar imediatamente, disse-lhe calmamente, entregando-lhe vários documentos. Seu rosto empalideceu ao ler a ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas e o aviso de demissão. O que é isso? Ele gritou, amassando os papéis nas mãos. Sua raiva era quase palpável, e eu podia ver a raiva fervendo em seus olhos. Você acha que eu só vou desistir? Vou processar, temos boas razões para nossas ações. Mantive a calma. Quais são os motivos? Você persegue a riqueza do velho e esta empresa desde o início. Isso não passa de inveja. Pedro, furioso, me acusou. Deixa eu te perguntar direto. Você usou o patrimônio da empresa para fins pessoais e assinou arrendamentos em benefício próprio? Eu perguntei que se eu tivesse provas do abuso dele, o que ele se importava? Pedro, branco de choque, gaguejou. Como você soube disso? Eu listei seus erros, começando com a forma como ele levou computadores para casa e outros equipamentos de escritório. Seu rosto ficou pedregoso quando eu disse aquelas palavras. Ele tentou seu melhor para responder, mas eu não precisava de suas desculpas. Computadores e uma TV que deveriam estar no escritório são usados em sua casa para necessidades pessoais. Não é motivo suficiente para agir? Eu pressionei, sentindo sua confiança começar a rachar. Pedro continuou em pânico. Por que você sabe disso? Seus lábios tremiam e eu não tirava os olhos dele. Você deveria estar mais consciente das suas responsabilidades. Você se tornou complacente, pensando que está no controle de tudo. Tenho reunido informações sobre suas ações, vendo-se tornar cada vez mais arrogante após a morte de nosso pai. Anteriormente, ele tinha pelo menos algum respeito pelos outros, mas agora, tendo se tornado presidente,
Começou a transferir suas responsabilidades para os subordinados e até adormeceu no escritório. Esse comportamento causou descontentamento entre os funcionários leais que me respeitavam. As palavras de Pedroia de que eu não poderia dirigir a empresa se tornaram seu último argumento. Você não trabalha aqui há um dia. Como uma pessoa sem experiência pode se tornar presidente? É impossível confiar a gestão a alguém como você. Eu, sem sentir raiva, concordei que não tinha intenção de me tornar presidente. Minha permanência nesta cadeira é uma mensagem simbólica para vocês. De fato, o novo presidente já foi eleito pelo Conselho de Administração e está cumprindo suas funções. Pedro ficou atordoado, sua boca permaneceu aberta e seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele esperava que eu planejasse substituí-lo, mas deixei claro que meu único objetivo era honrar a memória do meu pai e proteger a empresa que ele construiu durante toda a sua vida. Quem acreditaria numa conversa tão fantástica? Eu perguntei quando a raiva dele começou a aumentar. Pedro voltou a si, mas sua raiva já havia começado a subir. Você acha que acabou e você pode simplesmente aproveitar? Ele riu antes de sair do escritório. Algo inesperado aconteceu naquela noite. Sofia, em completo desespero com o comportamento de Pedroia, jogou-lhe os papéis do divórcio. Este foi o culminar de sua má conduta na empresa e demissão iminente. Havia tensão no ar, e percebi que agora não só eu, mas toda a nossa família havia começado um novo capítulo, livre da toxicidade e manipulação que Pedro trouxe para nossas vidas. O novo presidente foi escolhido entre os diretores que respeitavam meu pai e estavam determinados a proteger seu legado. Senti que a empresa deveria ser dirigida por alguém que continuasse seu trabalho, e esse ponto de vista foi apoiado por minha mãe e minha irmã enquanto coordenava a demissão de Pedroia com advogados. Enquanto isso, havia uma atmosfera pesada em nossa casa. Sofia, preparando-se para o divórcio, proferiu palavras que perfuraram o espaço. Por que você está se afastando de mim agora? Por que perdi o título de presidente? Pedro manteve a calma, mas pôde sentir a tensão aumentando. Você perdeu o interesse por mim, respondeu Sofia amargamente. Ela não teve vergonha de falar sobre traição, apontando seu desprezo pela família e seu desprezo pelas necessidades de nosso pai doente. Você foi quem traiu nosso relacionamento desde o início, e agora é hora de você enfrentar as consequências, finalizou, olhando diretamente nos olhos. Pedro não respondeu, e seu espanto foi sentido nesse silêncio. Sofia passou por muita coisa pensando no futuro dos filhos e no destino da empresa, mas felizmente, a herança de nosso pai deu a ela uma base financeira sólida para criar os filhos após o divórcio. Tínhamos planejado viver uma vida pacífica, longe do conflito, e nossa atenção estava apenas na possibilidade de vingança de Pedroia, mas agora que ele havia ficado sem fundos, suas chances de retaliação pareciam mínimas. Pedro perdeu uma quantia significativa de dinheiro devido a fraudes e investimentos, tornando-se vítima de um homem se passando por funcionário de uma corretora. Essa situação expôs como é fácil explorar aqueles que de repente se encontram com dinheiro, e agora Pedro estava sofrendo com as consequências financeiras de suas ações. Passei meus dias cuidando da minha mãe e curtindo uma vida tranquila enquanto continuava trabalhando em uma escola de tutoria. Juntos cuidamos do meu sobrinho Randy, que deu um significado especial ao nosso dia a dia. Seus sonhos sinceros com o futuro quando disse, quando eu crescer, me tornarei presidente como meu avô, encheram a sala de alegria e esperança. Trocamos sorrisos cheios de compreensão e carinho, e até minha mãe derramou lágrimas com essas palavras. Você pode dizer isso agora, mas eu não ficaria surpreso se você quiser se tornar um professor quando for para a faculdade, comentei com um sorriso. Randy franziu as sobrancelhas e respondeu, eu não sou um bom aluno, então talvez eu não seja um bom professor. Sua expressão séria causou ainda mais risos e alegria em nossa casa. Naquele momento, cheios de uma sensação avassaladora de felicidade, percebemos que estávamos realmente vivendo no presente. Curtimos a união da nossa família, cada momento foi importante e valioso.